Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pelo alimento físico, pela água de coco que o Alice, ele disse que está com um gosto ruim, por isso é bom que sobrou para mim. Jogou fora? Joga fora, sério, tava boa a água, meu. Ixi. Oh, meu Deus. Estamos trabalhando o conceito da busca da santidade de Cristo. Finalizamos o primeiro período falando a respeito do ódio que nós despertamos na vida das pessoas quando nós professamos o Evangelho, quando nós falamos do amor de Deus. As pessoas, elas se sentem incomodadas. Jesus fez a pergunta aos fariseus se eles realmente buscariam a santidade, se realmente como que ele poderia, se eles poderiam mostrar algum pecado nele. Ele tinha acabado de dizer que o pai deles era o diabo e que eles realizavam os desejos do diabo. As pessoas, elas estavam ansiosas por apontar a Jesus algum pecado, ou seja, houve a grande oportunidade deles falarem, mas eles não tinham como mostrar. Ele tinha uma vida irrepreensível, algo que Paulo fala nas suas cartas quando ele traz as características de uma pessoa que está ascendendo, subindo, não é ascendendo de luz, é ascendendo ao ministério. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. No entanto, Jesus ousou fazer tal pergunta porque estava certo de que só havia uma resposta. Ele não tinha pecado, ele já sabia a resposta. As pessoas, elas poderiam apontar o dedo, poderiam falar uma série de coisas, mas ele sabia e estava consciente de que não havia pecado na vida dele. A santidade de Jesus era, no entanto, mais do que uma simples ausência do pecado. Ele também era uma identificação perfeita da vontade do Pai. Então, quando eles olhavam para a figura de Cristo, eles viam a figura do Pai. Em certa passagem, ele fala, por qual das boas obras que eu fiz, vocês estão me acusando que ele me apedrejar? Ele declarou que ele veio do céu. João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Júlia, você está aí, Júlia? Você melhorou já? Não, é lá atrás. João 6, 38. João 6, 38, nos diz assim, que nós vamos ler agora. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que mais desceu do céu? A chuva. O que mais desceu do céu? Não, ele caiu. Ele não desceu, ele caiu. O pão, o maná no deserto. O maná no deserto, ele era o pão que caía do céu. Era o alimento daqueles israelitas por mais de 40, quase 40 anos. Ou 40 anos. Eles comeram aquele maná, que era o pão que desceu do céu. Quando ele fala para os judeus que ele desceu do céu, para mim e para você, a gente passa batido, entende que ele é Deus e ele desceu, mas eles fazem a analogia direta em relação ao livro de Êxodo, em que Deus ele dá o alimento para a figura do povo de Israel para comer todo o tempo do deserto. Aquele pão que só parou quando eles estiveram na terra prometida, eles plantaram e eles estavam com o alimento disponível. Ele vai e fala, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando nós usamos essa figura da transferência, nós usamos de uma forma pecaminosa. Então, eu faço isso porque a Luísa age dessa maneira, eu faço isso porque o Alice deixou de fazer, eu faço isso, e a gente transfere essa culpa, essa responsabilidade para o próximo, com o objetivo de que o ônus não caia sobre as nossas vidas. O que Jesus está fazendo, como ele não tem pecado, é realmente se espelhar na figura de Deus. Olhem para mim, vocês vão ver o Pai. E aquilo era incômodo e era inconveniente para os judeus daquela época. João capítulo 4, 34. João 4,
34. Como diria o Cebolinha, 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Interessante que ele fala que em você tendo o que comer e o que vestir, sejais satisfeitos. Ele coloca a necessidade básica, o comer e vestir. E aí ele vem falando que há uma necessidade mais importante do que a básica, que é comer e vestir, que é ter a relação com o Pai. A minha comida consiste em fazer a obra daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não quer dizer que é para você fazer um jejum infinito, não é para você comer nada, não tem o tempo, não. Aí a gente entra numa condição pecaminosa. Jesus, quando ele age dessa maneira e ele fala isso, ele está agindo de uma maneira em que ele está querendo otimizar o tempo da melhor maneira possível, porque é exatamente o que Deus quer que ele faça. Talvez o maior testemunho que Jesus deu da sua santidade esteja em João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E por que a última palavra de Jesus, ele fala de Deus meu, por que me abandonasse? Ele estava fazendo a vontade. Por quê? Ele fala que Deus nunca abandonou ele. E aí quando a gente vê lá na cruz do Calvário, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Talvez a gente nunca consiga ver o preço do nosso pecado lá na cruz. Mas o preço do nosso pecado é tão grande, tão forte, que chega ao ponto de o próprio Deus Pai não conseguir olhar para a figura de Deus Filho. Quão imundo é a figura do nosso pecado sobre a pessoa de Deus. Mas ele, dentro desse texto de João 8:29, fala, o Pai está sempre comigo, porque eu faço o que ele agrada. Isso aí vale para mim e para você também. Por quê que muitas vezes a gente se sente só? Porque a gente não faz o que o Pai agrada, a gente faz o que a gente quer fazer. A gente tem coisas a fazer, tem coisas para deixar de fazer, tem as referências das Escrituras Sagradas e nós optamos por fazer aquilo que nos agrada e que nos apetece. Uma declaração tão positiva, eu sempre faço o que lhe agrada, tem de incluir não só as suas ações, mas igualmente as suas atitudes e motivos. Da mesma maneira que nós somos totalmente depravados, totalmente pecaminosos em nós mesmos, a figura de Cristo é uma figura em que ele não está só em pensamento. Nós já falamos sobre a condição do dolo, ele não maquina o mal, não deseja o mal. É aquela figura de os caras esbofeteando ele não tem o desejo de devolver. A gente segura, mas ele nem aquilo ele tinha. Nós podemos fazer a opção correta, levados por um motivo errado, que não agrada a Deus. Ou seja, às vezes as nossas boas ações, elas também são motivadas de uma forma errada e elas não são aceitas por Deus. A santidade implica muito mais do que meros atos. Os nossos motivos têm de ser santos, isto é, brotar de um desejo sincero de fazer algo simplesmente por ser a vontade de Deus. Eu e você conseguimos? Não. Por isso que tem que habitar dentro de nós quem? Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, as melhores ações nossas são reputadas como nada. Quando nós fazemos algo que é bendito, que é agradável a Deus, tudo isso passa pelo Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, ou gemidos que a gente não consegue entender, a gente não consegue reproduzir. A figura da oração mostra claramente que mesmo as nossas orações, elas são contaminadas pelo nosso pecado. Por isso que é necessário que Deus, através da figura do Espírito Santo, Ele transforme aquilo como algo agradável ao Senhor. Os nossos pensamentos devem ser santos, porque são conhecidos por Deus, mesmo antes de se formar em nossa mente. Se a gente conseguisse ter esse entendimento, a gente não ia fazer muitas coisas que nós fazemos. Já dei esse exemplo para vocês. Às vezes eu vejo
o cara passando, né, com o carrão amarelo, assim, rebaixado, tá? E aí o cara tá com aquele sonzão torando lá, aquele funkzão, baixa aqui, não sei o que, popozudo, aqueles negócios, e aquele monte de palavrão, aquele negócio que arranha o ouvido. E eu fico imaginando, será que o cara consegue ouvir aquela música na frente da mãe dele ou de uma pessoa que para ele é importante e respeitosa? Por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue também, diante das nossas más decisões, a gente parar para pensar que Deus está conosco? Quando você fala um não para alguém, quando você fala um sim para alguém que não deveria falar, quando alguém pede uma ajuda e você não dá, quando você fala um palavrão, quando você age de uma forma pecaminosa, como que a gente não consegue ver a figura de Deus nas nossas vidas? Os nossos pensamentos devem ser santos, porque eles são conhecidos por Deus mesmo antes de se formar em nossa mente. Jesus satisfez perfeitamente esses padrões e o fez por nós. Claro, primeiramente para cumprir as Escrituras e fazer a vontade do Pai, mas foi por mim e por você. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele nasceu neste mundo, sujeito à lei de Deus para cumpri-la em nosso favor. Nós não merecemos, mas Ele faz. E Ele nos alcança. E Ele nos abençoa. Sempre que seriamente contemplamos a santidade de Deus, a nossa reação natural deveria ser a mesma de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí eu voltaria o entendimento de trás para frente. Os olhos dele viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eles estiveram contemplando a figura de Deus Pai. E aí quando ele vê a purificação, a pureza de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele identifica nele o quê? Eu sou um homem, estou perdido. Ele não fica satisfeito. Ele fala, eu estou perdido. É um constrangimento em relação, ele foi pego no flagra. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então ele olha para si e vê o problema dele. Ele olha para a volta dele e fala, bom, se tivesse alguém aqui bom, aqui, quem sabe eu seria resgatado. Nem as pessoas que estão à minha volta. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Cadê? Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Toda vez que a gente visse as Escrituras, lesse as Escrituras, essa deveria ser a nossa reação. Uma reação de incômodo por aquilo que nós estamos vivendo diante da palavra do Senhor. Uma séria visão da santidade de Deus, a sua própria perfeição moral e infinito ódio ao pecado, deveria nos deixar como deixou Isaías, profundamente convictos da nossa própria natureza, carência da santidade. Nós carecemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a gente não conseguir ver essa diferença de padrão entre o padrão divino e o padrão que eu vivo, a gente vai achar que está tudo bem. Se eu estabelecer o meu padrão pela forma de pensar da Diene ou pela forma de agir do André, a gente vai achar que está tudo bem. É esse constrangimento que a gente vê, que vem cada vez sendo perdido dentro do cristianismo. Às vezes eu vejo, sempre aparece lá para mim, não sei por que aparece, mas aparece figura do Billy Graham, ele pregando e ele mostra os textos, ele fala as coisas, ele está olhando pregando num estádio para centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas,
E as pessoas elas estão lá ouvindo aquilo e você olha no semblante da pessoa, a pessoa está constrangida. Porque aquilo que está falando está entrando diretamente dentro do coração da pessoa. Quanto tempo faz que você não se constrange diante da palavra do Senhor? Seja no seu devocional, seja no tempo que você está na casa do Senhor. De fato, quanto mais crescemos em santidade, mais precisamos da certeza de que a justiça perfeita de Cristo nos é creditada. A sua pureza moral contribui para ressaltar a nossa impureza. De um tempo para cá tenho usado óculos com mais frequência e hoje eu já não consigo olhar alguns textos aqui. Essa fonte 14 eu ainda consigo ver, essa fonte 12 aqui ela já está mais embaçada, entendeu? E quando eu coloco óculos eu consigo ver o texto que já está lá. Então o pecado ele já está em mim, não é algo que eu vou adquirir, não. Eu simplesmente começo a olhar para mim de uma maneira diferente. A pureza moral de Deus contribui para ressaltar a minha impureza. Pega duas blusas brancas, uma blusa branca verdadeiramente lavada com omo, entendeu? E a outra é lavada com, sei lá, entendeu? Você pega, fala assim, poxa, é branco. Quando você coloca as duas, tem aquela propaganda, parecia bastante da Omo, né? Colocava as duas no varal, aí você fala, poxa, as duas são brancas, coloca as duas uma perto, você fala assim, caramba, essa é bem mais branca que essa outra aqui. É, pois, importante que recebemos a mesma segurança que Isaías recebeu, Isaías 6:7. Pedro? Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, Isaías ele congela na presença de Deus. Era uma hora do chamado dele, da missão dele. Quando ele vê a figura de Deus, ele fica constrangido. E ele congela. A declaração dele, eu sou pecador e eu vivo no meio de um povo pecador. Deus sabe que a ação de Isaías está congelada e não há nada que ele possa fazer. Aí ele dá ordem para um anjo, arcanjo, querubim, serafim, vai lá, pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele. E aí naquele momento o que acontece? A iniquidade dele é tirada. Não é ele que tirou, é Deus que tira a iniquidade e capacita ele para ser o servo que ele tem que ser. Não é só no ponto inicial da salvação que precisamos dessa segurança. A minha culpa foi removida e o meu pecado foi perdoado. De fato, quanto mais crescemos em santidade, mais precisamos da certeza de que a justiça perfeita de Deus nos é acreditada. Como agir, como falar, como viver nesse mundo pecaminoso, segundo os padrões de Deus, sem ter a certeza de que Ele nos dá o respaldo. Se você tiver uma carteira da OAB e você for lá no tribunal, você mostra e você pode entrar. Aquilo ali é a tua segurança. Se você está fazendo algum transporte de carga, você precisa ter a nota fiscal, que ela é a tua segurança. Se você parar num posto fiscal, ele vai falar assim, essa mercadoria tem nota fiscal, tem procedência? Fala, tem, tá aqui, ó. E se ele puxar no sistema, ele vai lá conseguir puxar que aquela mercadoria, ela não foi pega de uma mercadoria roubada, não, ela veio de uma procedência, eles conseguem fazer a sequência, mas só aquela nota já é suficiente. Nós precisamos dessa segurança para agirmos em nome de Cristo. Servir a Deus, ele funciona dessa maneira. Quando eu vim para Brasília e Deus ele me constrangiu a vir para ser pastor, já contei essa história para vocês, eu tinha certeza que era algo que Deus me dava. Quando nós fomos saídos da igreja lá do Guará, lá da igreja que nós saímos, Deus ele me deu a certeza que Ele iria fazer algo. Então essa certeza é a certeza que nós precisamos ter em Cristo de que, apesar dos nossos pensamentos, apesar da nossa pecaminosidade, a justiça perfeita de Cristo ela nos foi creditada. Isso é verdade porque uma parte do crescimento em santidade é que o Espírito nos faz sentirmos profundamente que precisamos de santidade, pois Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quanto mais próximos você está de Deus,
Você vai observar o pecado e você se abstém dele. Ou você olha o pecado e você comete, mas você sabe que você está errado. Todo o processo, ele mostra um processo em que você sabe que você está errado. E mesmo depois que você comete pecado, você sabe que está errado. E quem te convence é o Espírito Santo e apenas Ele. Quando sentimos essa carência, é bom que tenhamos sempre em mente a justiça de Cristo ao nosso favor. E o fato de que Deus tornou pecado por nós, pois ele não tinha pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justiça em Cristo, justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21, que nós lemos. A condição de que quando você olha o seu pecado e você tem uma possibilidade de ter uma saída, de ter um perdão, está alicerçada dentro da justiça de Deus, que é imputada sobre Cristo. A verdade da nossa aceitação por Deus através da justiça de Cristo pode parecer tão elementar e básica que talvez você se pergunte: por que ela é tão reaçada aqui? Porque a gente acha que como seres humanos a gente tem que dar algo em troca. A gente não consegue entender algo sendo concedido a mim, a você, de graça. Por que Deus ele faz o que faz sem eu ter que fazer nada? É por isso que os seres humanos eles têm dificuldade com a teologia reformada, que fala sobre a condição da aceitação de Deus apenas pelo sacrifício de Cristo. Eu não preciso fazer nada. Aí vem aquelas perguntas estúpidas, né? Então, quer dizer que se eu decidir fazer tal coisa, Deus ele vai continuar me amando? Vai, mas se você fizer de uma forma irreverente, quer dizer que você nunca foi filho. Porque ele vem para muitos. A razão pela qual nós precisamos estar firmes, bem firmes nesse conhecimento, dentro desse entendimento de que Deus ele nos concedeu e que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a forma que nós temos para resistir aos ataques de Satanás. O Espírito Santo nos torna mais conscientes da nossa falta de santidade, para nos estimular a um anseio mais profundo e uma busca constante de santidade. A grande maioria tem isso só de conversa. Eu vou mudar, eu não aguento mais, semana que vem, no outro dia. As pessoas elas ficam estabelecendo metas na vida delas, mas elas estão tão constrangidas dentro do coração delas, tão endurecidas no coração delas, que cada promessa é uma promessa vazia que se apoia em outra promessa vazia. É como um grande castelo de cartas. Quantas pessoas eu falo e a pessoa fala assim: não, semana que vem eu vou. Eu vou orar. Eu preciso me arrumar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. A pessoa nunca faz. Porque, na verdade, a convicção é apenas humana. Ela sabe que ela está errada. Nós temos esse discernimento. Mas ela não tem o Espírito Santo dela e ela não vai mudar. Ela vai continuar batendo cabeça. A continuidade no pecado, na iniquidade, mostra que é uma falta de Deus na vida dela. Deus não constrange aquela pessoa. Ela só tem a consciência do pecado, mais nada. Mas sempre que ela mensura, ela opta por aquilo que satisfaz ela. É aquele exemplo que eu já dei para vocês. Se a gente tem uma sabedoria tão grande em investir dentro desse mundo aqui, naquilo que nos dá mais retorno comercialmente, quando a gente pensa em vida, o que é a eternidade diante da nossa vida? Nós vamos aí, depois do almoço, eu e Rô, vamos lá para o velório, vamos para o enterro, para depois emendar o nosso culto noturno. O que aquela pessoa que morreu e tantas outras, elas vão levar daqui? Quanto tempo vai gerar saudade no coração das pessoas, a vida daquela pessoa? O túmulo da titia estava quebradão lá, estava arrebentado, eu tive que consertar, minha mamãe pediu que eu fizesse isso, fui lá, consertei, essa semana fui lá, estava tudo certinho, bonitinho e tal. E aí a minha mamãe falou assim, eu nem respondi para ela. A minha mamãe falou assim, elas devem estar muito felizes onde elas estão. E eu pensei, mas não falei. Eu falei assim, elas podem estar felizes, mas não é porque eu construí um túmulo aqui. É porque ela está com Cristo. Porque para ela não muda nada. Essa noção que nós temos de olhar para a vida terrena e nós demos uma mensuração enorme para essa vida terrena. Se eu morrer hoje, o que eu vou levar? Nada. 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 Terra na cara, não na cara porque eu vou estar no caixão, não vou estar de jeito, você eu não sei, né? Tá? Mas a gente não recebe nada. E a gente olha para as coisas que a gente deixa de fazer, porque a gente
faz outras coisas. E se a gente não tiver mais oportunidade? Eu estava conversando com uma moça, já comentei com vocês, lá do Rio de Janeiro, em que ela falou assim: pastor, eu tenho pensado bastante. Quanto tempo será que Deus vai permitir que o senhor esteja disposto a me discipular? Quanto tempo será que eu vou ter disponibilidade para ler a Bíblia? Gente, se vier o governo do anticristo, você não vai poder fazer o que você está fazendo. E aí não adianta você chorar por uma coisa. Ai, pastor, pode acontecer, está 2000 anos falando sobre isso. Gente, está cada vez mais próximo. E nós podemos sim não ter direito a ter uma Bíblia. Se você olhar, e teve um evento numa faculdade aí que um homossexual, ele deu uma aula dentro de uma faculdade federal, em que era um travesti, ele abaixou as calças e ficou numa posição meio de quatro assim, e ele dava a aula dele falando sobre o ânus dele. E aí tiraram foto, aquilo como se fosse cultura e arte. Agora, se alguém abrir dentro de uma faculdade federal uma Bíblia, o Ministério Público vai lá. E a gente não está mensurando isso. Por isso que eu falo, as gerações que vão ser depois das nossas, entendeu? São gerações que não vão ter o privilégio de estar numa casa, numa igreja, num lugar, de poder sair da sua casa. Tudo vai ser muito automatizado. Lá na Europa já tem igrejas que é tudo inteligência artificial. O louvor, ele não precisa ensaiar, ele não falta. Está lá perfeitinho, o cara coloca as músicas, o louvor toca, os avatar lá, depois o pastor aparece. Gente, é isso que está vindo por aí. E a gente fica preocupado com a conta, com isso, com aquilo. O Espírito Santo torna-nos conscientes da nossa falta de santidade. Mas Satanás procurará usar a obra do Espírito Santo para nos desencorajar. De que maneira Satanás usa a obra do Espírito Santo para nos desencorajar? Um dos ataques de Satanás consiste em tentar nos convencer de que, afinal de contas, nós somos tão cristãos assim. Ele dirá algo assim, mais ou menos: um verdadeiro cristão não teria os pensamentos que você tem. Um verdadeiro cristão não faria o que você faz. E ele começa a usar os versículos bíblicos não para nos convencer, mas fazer com que nós nos desmotivemos. Ou talvez há 6 meses Satanás não tivesse vindo com tal argumento por não ter preocupado com esse assunto. Não, naquela época eu não tinha aquele problema. Mas agora, 6 meses depois, como que está o meu cristianismo? Será que eu ainda estou me apoiando com aquele alimento que eu comi lá atrás? As pessoas elas ficam querendo se apoiar no conhecimento lá de trás, sendo que o cristianismo é dinâmico. Se você deixar a água parada, ela cria bicho. Não sei na sua casa, mas começou a aparecer pernilongo na minha. Por quê? Porque a água parada dá bicho. E as pessoas elas estão vivendo um cristianismo de 1, 2, 3 meses atrás, anos atrás. Esse cristianismo do cara é podre, não tem mais nada, e ele acha que ele pode. E aí Satanás pega essas verdades dele e joga no coração da pessoa, e a pessoa já está afastada, aí que ela se afasta de vez. Porque o coração dela se endurece de tal maneira que ela acha que ela não precisa fazer nada, ela não precisa buscar nada, não precisa ler nada, porque ela lá no passado, ela foi batizada, ela participou do louvor, fez isso. Isso não muda nada. O cristianismo é a cada dia, não importa. O que importa é o seu fim, é a sua chegada. Estava conversando com o irmão Campos, que participou da reunião de oração conosco muito tempo, até que ele montou a reunião dele nos padrões da nossa de terça-feira, e ele falou do irmão dele que faleceu essa semana. E ele falou assim: meu irmão era grosseiro, ele era duro, ele era muito rico, mas ele era grosseiro. Ele estava casado com a mulher dele, ele abandonou a mulher dele com 60 e poucos anos, deixou a mulher dele com 10 filhos lá, mudou para o Rio de Janeiro com uma novinha, tinha diabetes, começou a ficar cego no olho, olhou para o Campos, que é cristão, e falou assim: que Deus possa me cegar dos 2 olhos logo. Pois ele cegou os 2 olhos. E aquele homem, coração duro, não aceitava Cristo de maneira nenhuma, não aceitava, odiava. Estava lá no hospital, no último dia, antes dele morrer, foi uma pessoa pregar para ele lá. Ele se quebrantou, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, pediu perdão. E se a conversão dele foi genuína, ele está hoje lá nos céus. E se você vive uma vida cristã aqui, e no fim da tua jornada você joga a toalha, você vai para o inferno. A gente vê a figura de Moisés. Era um homem que por 120 anos ele andou na presença do Senhor. 40, mais 40 e mais 40 de deserto.
120 anos. No último dia, ele vai lá e bate com um pau na pedra, em vez de falar a pedra, e ele perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. O que interessa é onde você chega. Não quer dizer que você... Se a gente soubesse quando a gente fosse morrer, aí valia, né? Eu faço as minhas bandalheiras, eu vivo do jeito que eu quiser, faltando 10 minutos e acabar o tempo, quero aceitar Jesus. Opa, tá tudo certo. Porque a gente não sabe quando a gente vai viver. Eu tenho 57, não sei quanto tempo eu vou viver. Minha mamãe eu não posso falar, que senão, a próxima vez que eu for lá, ela não vai comprar carninha para mim, ela vai ficar brava. Então eu não vou falar, entendeu? Mas cada um tem uma idade, e se a gente não confessar Cristo como Senhor e Salvador, e nós não vivermos segundo a profissão da nossa fé, nós estamos atestando que nós não somos filhos. Satanás, ele sempre vem com esse argumento, trazendo dúvida ao nosso coração. Mas agora que o Espírito Santo começou a nos mostrar quão somos pecaminosos nos nossos pensamentos de sensualidade, ressentimento e orgulho, nós podemos começar a duvidar da nossa salvação. E essa dúvida, em certo ponto, ela é saudável, que faz com que você procure crescer em estatura e graça. Conta certo pastor que há alguns anos Deus estava permitindo que ele atravessasse algumas lutas profundas para ensinar algo sobre o pecado no seu coração. Durante esse período, ele dirigiu um estudo bíblico semanal numa base militar, a cerca de 1 hora de distância de carro do qual ele vivia. Todas as segundas-feiras à noite, quando deixava a comunhão do grupo de estudo bíblico e começava a viagem solitária de regresso a casa, Satanás começava a atacá-lo. Como é que uma pessoa como você, que está enfrentando tais lutas, vai dizer que você pode estar à frente desse ministério ou estar dirigindo essa reunião? Gente, quantas vezes isso já passou na minha cabeça? Quantas vezes eu falo assim, Deus, eu vou lá falar as coisas do Senhor? Eu vou trazer ensino, uma coisa que eu não vivo, é algo que eu tenho falado com as pessoas. Cada vez mais eu vejo quão réu de púlpito eu sou. Enquanto as pessoas cristãs elas falam que você não pode ser réu de púlpito, eu percebo que nós somos e somos muito réu de púlpito. Porque quando nós percebemos a nossa pecaminosidade, nós conseguimos olhar para as pessoas de uma forma mais humilde, mais amorosa, mais paciente. Nós não olhamos com tanta soberba, porque o nosso cristianismo muitas vezes nos traz soberba. Quando eu comecei a minha caminhada com a faculdade, com a teologia, e eu e Rosângela viemos num meio neopentecostal, quando eu vi lá os pastores, as pessoas que eram professores, eles escarneciam das pessoas que tinham aquelas manifestações do Espírito. E aquilo doía muito, incomodava demais. E aí um dia eu falei com Deus assim, Deus, o Senhor me deu a oportunidade de eu ser professor dessa instituição. Eu vou fazer diferença, eu vou falar. E Deus não só me colocou como professor, como também líder dos professores. E hoje, com muita liberdade, eu chamo eles e falo assim, por que você está falando assim? E eu chamo pessoas de uma forma bem dura. E a pessoa, ela se constrange. E aí eu posso ser, naquele momento, um instrumento. Mas, se a gente deixar a soberba do conhecimento nos subir a cabeça, a gente vai olhar para as pessoas e vai dizer, por que ele é tão tolo, ele continua acreditando nisso, ou fazendo dessa forma, ou pensando dessa maneira. E aí nós achamos que a santificação, a imputação da santificação, não foi algo que foi creditada por Deus a mim. É algo que eu conquistei e eu recebi como um prêmio sobre a minha vida. Isso é o maior engano do cristianismo. E talvez seja um dos grandes ataques de Satanás sobre as nossas vidas. Nós acharmos que o que nós conquistamos, ele provém de nós, das nossas vidas. Que você possa se constranger. Nós não acabamos a santidade de Cristo, ainda vamos ter um módulo na semana que vem, se Deus assim o permitir. Mas que você possa olhar para a tua vida e começar a mensurar a sua vida segundo o padrão de Cristo. Não precisa comprar uma pulseirinha e colocar no seu pulso para você ficar lembrando disso, não. Mas comece a andar de uma maneira um pouco mais
é mais sábia, questionando as coisas antes de fazer. Sempre você vai ter um tempo para fazer. Em vendas, a pessoa ela quer sempre trazer para você a questão da urgência. Compre agora porque está acabando. A promoção é só até agora. Qualquer lugar que você comprar lá, você entrar lá, 10 minutos. Se você entrar daqui a 1 hora, vai estar lá 10 minutos de novo. Sempre a pessoa está querendo trazer o senso da urgência. A urgência ela tem que ser importante dentro da nossa vida, para nós entendermos que pode ser que a gente não complete o ciclo do dia e a gente não venha no culto domingo à noite. E aí nós vamos estar diante do Senhor. Mas fora isso, nada mais é importante e urgente. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Senhor pela Tua santidade, pelo exemplo, Senhor, que o Senhor nos dá, pela capacitação, Pai, de entendermos a Tua palavra através do Seu Espírito Santo. Nós entendemos e aceitamos a Tua santidade que é acreditada sobre nós através de Cristo. Que nós não fiquemos satisfeitos com a porção que recebemos, mas nós venhamos a querer multiplicar essa porção. E assim, Pai querido, possam fluir do nosso interior rios de água viva, que venham alcançar as vidas que estão perdidas neste mundo, Pai. Comece em nós a obra, transforma-nos, usa-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.